Quinta-feira, dia 16 de maio, chegando com mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa, porque mais tarde, às 7 da noite, a bola vai rolar no Maracanã para Fluminense e Cerro Porteño, quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo que pode confirmar o Fluminense nas oitavas de final da competição, inclusive com a liderança do Grupo A. Para isso, basta uma vitória. A partir de agora, absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse jogão aqui no canal do Lessa. Bora! Antes de começar esse pré-jogo, galera, só passando uma informação aqui que muitos já estão cientes, mas para quem ainda não sabe, ontem a CBF tomou a decisão de adiar as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jogo do Fluminense contra o Juventude, que seria neste final de semana, já estava adiado. Então, o Flu teve mais uma rodada adiada, que seria o clássico contra o Botafogo, no outro final de semana. Diante disso, o Fluminense só voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 1º de junho, é a data prevista para o jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã. Depois vai ter data FIFA e depois Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão. E aí resta saber como que a CBF vai redistribuir essas datas depois. É uma decisão que será tomada mais à frente, mas após o pedido de 15 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, essas duas próximas rodadas estão suspensas, beleza? Agora vamos lá, vamos falar desse jogo da Copa Libertadores. Ontem, inclusive, Alianza Lima e Colo-Colo se enfrentaram pelo Grupo A, o jogo foi em Lima e terminou com um empate em 1-1. E o que isso significa? Significa o seguinte, que com apenas um modesto empate diante do Cerro Porteño, logo mais o Maracanã, o Fluminense terá garantida a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, evidentemente, que ninguém está pensando em empate, né? Pelo amor de Deus, é jogo para vencer, é um jogo que o Fluminense tem uma enorme responsabilidade de conquistar não só uma vitória, mas uma vitória convincente, até porque estará diante de um grande público no Maracanã, de uma torcida que vai para apoiar, mas vai também para ver um bom desempenho em campo. É o que todos nós esperamos. Até porque essa vitória pode reduzir um pouco a pressão e se vier acompanhada de uma boa atuação ao longo dos 90 minutos, algo raro inclusive em 2024, seria o ideal. E se isso acontecer, o Fluminense também terá garantida a primeira colocação no Grupo A, né? Chegará a 11 pontos, né? O Cerro permanecerá ali com 5 pontos, o Colo-Colo também tem 5 pontos, as duas equipes vão se enfrentar na próxima rodada, então o Fluminense teria garantido aí a primeira colocação do grupo, tendo a possibilidade de fechar a fase de grupos com 14 pontos, até um desempenho, de certa forma, superior ao que a gente imaginava pelo início, né, de campanha do Flu nesta Copa Libertadores, né? Depois vai ter condições de aumentar essa pontuação contra o Alianza Lima no Maracanã. Jogo de ida no Paraguai foi um 0-0 sem graça, com uma atuação sonolenta do Fluminense, até de certa forma irritante, tudo que não pode acontecer logo mais no Maracanã, porque a torcida e certamente mais de 40 mil tricolores vão para o estádio para apoiar. Só que é uma partida delicada, é um jogo delicado porque, cara, é aquele tipo de jogo que se o gol demora muito a sair, começa a gerar aquela apreensão na arquibancada, o torcedor começa a se manifestar, porque é um acúmulo, na verdade, né? A arquibancada tende a reagir diante de um cenário que o Fluminense não esteja jogando bem e não consiga fazer o gol. É um somatório, na verdade, pelo futebol, pelo pouco futebol que o time jogou neste ano e pela posição ruim no Campeonato Brasileiro neste momento, na zona do rebaixamento. Então eu tenho certeza que a torcida vai para o Maracanã para apoiar, e eu acho que tem que ser assim. É claro que os jogadores precisam ajudar. A gente viu ontem um grupo de torcedores indo até o CT para conversar com os dirigentes, tentando falar com o Fernando Diniz, um protesto ali que foi pacífico, e ontem, aliás, nesta madrugada, também rolou um outro protesto pacífico nas Laranjeiras, ali na rua Álvaro Chaves, né, onde as ruas ali foram pichadas. 2023 acabou, para de inventar, tá aqui nessa matéria, foi publicada pelo GE,
O Fluminense não é laboratório, alguns cartazes foram colados em alguns postes, aqui principalmente criticando o Diniz, chamando de cientista maluco, criticando as improvisações, pedindo respeito ao Fluminense. Então, enfim, isso foi nesta madrugada, tá? No início desta madrugada. Então é o torcedor reagindo, se manifestando de forma pacífica, e certamente vai haver cobrança se o desempenho no jogo de hoje não for de acordo com aquilo que a gente imagina, até pela superioridade que o Fluminense tem diante do Cerro Porteño, que inegavelmente é uma equipe tecnicamente mais fraca. Mas eu acredito muito que para o Fluminense também evoluir nesta temporada é preciso recuperar a união entre arquibancada e time, a sinergia entre jogadores e torcedores, algo que foi fantástico no ano passado e que para mim foi determinante para a conquista da Copa Libertadores. É evidente, é claro, depende dos jogadores também. O time precisa fazer por onde para a torcida chegar junto e apoiar. Mas eu acho que quando essa sinergia, quando essa comunhão for retomada, as coisas tendem a caminhar com mais facilidade e tranquilidade. Mas eu sempre falo que a arquibancada reage àquilo que acontece em campo. Se o time, por mais que às vezes não esteja jogando bem, se correr pra caramba, se esforçar, se tiver intensidade, se pressionar, o torcedor vai reagir positivamente. Eu tenho certeza disso. Vamos ver como as coisas vão acontecer logo mais no Maracanã. Fluminense, que lembrando, nunca perdeu para o Cerro Porteño, são 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos até aqui, e sempre que eu penso em Cerro Porteño, Fluminense e Cerro Porteño no Maracanã, eu lembro desse jogo aqui especial, uma vitória épica que fez o Fluminense avançar para a final da Copa Sul-Americana lá em 2009. Vai sobrar com o Gonga, sobrou no pé de quem sabe, levantou na área pro Gum, Hernan subiu, olha o Gum, tentou girar, bateu pro gol! Não tá sem goleiro, Alô domina, será que ele vai chutar, vai driblar, capricha, Alô, passou pelo goleiro, pode fazer o segundo, vai explodir o Maracanã! E ainda teve pancadaria generalizada no final, que jogo foi aquele? Bom, que o placar, pelo menos o placar, se repita logo mais no Maraca. Vamos à provável escalação, que é sempre o oferecimento da KTO aqui no canal do Lessa. Lá na KTO você vai encontrar sempre uma imensidade de possibilidades, várias odds interessantes, mas eu acho que esse jogo, sinceramente, também que a odd não está muito alta, 1.58. Mas eu vou na vitória seca do Fluminense. Vou na vitória seca do Fluminense dessa vez, aqui pagando 1,58, joga em casa contra o Cerro Porteño, dependendo de apenas uma vitória para avançar em primeiro do grupo, atmosfera super favorável, bom público no Maracanã, aí você vai dizer, tá, exatamente, esse é o problema. Mas contra o Cerro, dessa vez, eu vou na vitória seca do Fluminense. Se você também está confiante, corre lá na KTO, tem tantas outras possibilidades lá, pode fazer uma combinada aí, pegando escanteio, pegando, enfim, número de gols. Utilize o cupom JORNADA, que você não pode esquecer é utilizar o cupom JORNADA para ter 20% de bônus lá na KTO. Só clicar, vou deixar o link, como sempre, no comentário fixado aqui para vocês. Se você não tem cadastro na KTO e puder dar essa moral aqui para o canal, ajuda demais, é muito importante. A KTO tem sido uma grande parceira ao longo deste ano de 2024, né? Fundamental para que a gente possa fazer coberturas fora de casa, coberturas especiais que a gente faz, graças também a parcerias como a KTO. Então, faz lá a sua inscrição rapidinho, utilize o cupom JORNADA, 20% de bônus, bora botar uma grana no bolso logo mais com o Fluminense, mas sempre com responsabilidade, nunca apostando aquilo que você não pode apostar, aquele dinheiro que você não pode colocar para jogo. Bom, a gente, como sempre, vencendo nesses últimos jogos, muitos desfalques. Felipe Melo tá suspenso, né, tá fora do jogo. Samuel Xavier, Lelê, André, Douglas Costa, Manuel e Marlon estão fora lesionados. E aí podem voltar para essa partida Gabriel Pires, Thiago Santos e Renato Augusto. Trouxe essa informação para vocês aqui ontem. Os 3 já estão treinando com o grupo, como já sabemos, e estão liberados pelo departamento médico. Concluíram a transição. Então depende apenas do Diniz, da comissão técnica, em entender se eles já estão em condições ideais para ficarem pelo menos no banco de reservas. É possível, não sei se todos os 3, mas, enfim, que a gente tenha novidades na lista de relacionados, incluindo aí o nome desses jogadores e, portanto, o Diniz teria mais opções no banco de reservas. A grande dúvida para o jogo de hoje, a dupla de zaga. Quem será que o Diniz vai colocar de início diante do Cerro Porteño? Temos 2 principais possibilidades. Felipe Andrade
formando a dupla com Antônio Carlos, e a possibilidade da ida do Martinelli para a zaga sendo improvisado, o Alexander entrando no meio de campo. Então a primeira possibilidade que temos é Fábio, Marquinhos mantido na lateral direita, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, John Arias, Keno também mantido no ataque, ao lado de Germancano. Essa é a primeira possibilidade. A outra seria com Fábio, Marquinhos, Antônio Carlos, Martinelli e Marcelo, com Alexander, Lima e Ganso no meio de campo, Keno, Cano e Arias no ataque. Acho que essa é a principal dúvida. Até durante a semana, com a volta do Thiago Santos e do Gabriel Pires, poderia até ter a possibilidade de um deles entrar, até porque o Gabriel Pires, antes de se lesionar, ele vinha sendo cotado para ser zagueiro também, para ser improvisado ali no setor, um jogador canhoto, que tem uma estatura alta, não sei se isso vai acontecer, mas lá atrás era uma possibilidade. O que chama a atenção é que o Diniz insistiu tanto o Martinelli na zaga, em tantos partidos, foi criticado por isso, enfim, a gente recentemente debatemos muito isso. E agora, num jogo que faz total sentido o Martinelli ir para a zaga, por que eu estou falando isso? Seria a minha escolha, inclusive, tá? Se eu tivesse a oportunidade de escalar o Fluminense para amanhã, eu colocaria o Martinelli e Antônio Carlos. Eu acho que o Felipe Andrade é um jovem que tem potencial, ele já mostrou isso, mas diante do Atlético Mineiro cometeu aquela falha e assim, isso vem acompanhado sempre de críticas. Eu sou sempre favorável a jovem, tem que ter oportunidade, tem que jogar, mas eu entendo o cuidado para não queimar o garoto. E aí vai jogar ao lado do Antônio Carlos, que é um jogador que não passou confiança até aqui, apesar de que justiça seja feita. Durante boa parte no jogo contra o São Paulo, ele teve uma boa atuação, principalmente no segundo tempo. Então o Antônio Carlos ele respira um pouco com essa atuação diante do São Paulo. Mas será que não seria muito arriscado no jogo de Libertadores, os dois juntos, que não tem tanto entrosamento assim, né, num sistema defensivo modificado, que inclusive não tem seu lateral direito, o Marquinhos está jogando de lateral? O meu receio é mais nesse sentido. E tem outro ponto também para o meu argumento, que é a boa partida que fez o Alexander diante do São Paulo. Né? Entrou muito bem, jogou muito bem, foi o melhor em campo. Dar uma sequência a ele também seria interessante. E tem uma outra questão, que é uma questão tática. Eu acho que o Fluminense nesse jogo tende a ter muito mais controle, a ter muito mais posse de bola, a ter mais presença no ataque, a ter mais volume. Então, o Cerro, que não se abriu em casa, que não tentou atacar em casa, acho que dificilmente fará isso aqui no Maracanã. Se fizesse, me surpreenderia bastante. Por todos esses motivos, eu escalaria nesse jogo o Martinelli na zaga. Você melhora a saída de bola, você conta com o Alexandre no meio de campo, que é um jogador interessante. Acho que seria a melhor formação para esse jogo. Mas tem essa possibilidade do Felipe Andrade. Se ele entrar, eu não vou criticar essa opção do Diniz. Ele está colocando em campo dois zagueiros, dois jogadores da posição. O Felipe, que é um jogador que muitas vezes a gente pediu oportunidade para ele. E o garoto tem que ter respaldo, tem que ter apoio. Porque na hora de pedir, muita gente pede. Aí comete uma falha, já não presta. Eu não enxergo assim. Acho que ele tem potencial. Se essa for a escolha do Diniz, acho que não dá para criticar tanto, porque, por outro lado, ele já vem recebendo muitas críticas justamente por improvisar. E aí ele estaria abrindo mão da improvisação. Beleza? Então vamos ver qual decisão ele vai tomar. Eu acho que o Marquinhos na lateral direita, muita gente também vem criticando. Eu acho que para esse jogo faz sentido, pelos mesmos motivos táticos. Acho que ele vai ter... o Fluminense vai precisar de força ofensiva, vai precisar de profundidade. Se o Cerro marcar muito baixo, com uma linha de 5, o Fluminense vai ter que alargar o campo. Então o Marquinhos fazendo essa dobradinha com o Arias ali pela direita pode ser uma opção interessante também de ataque para o Fluminense. O Fluminense pode explorar bastante aquele lado esquerdo do Cerro Porteño. Para esse jogo, eu também manteria o Marquinhos ali na lateral direita. É um jogo para o Fluminense jogar bem e convencer, conquistar uma vitória. Finalmente, em 2024, ter uma atuação regular dentro dos 90 minutos. É isso que a gente espera. O time precisa, diante do Maracanã, com um excelente público, conseguir controlar esse jogo diante do adversário, que obviamente vai vir aqui para brigar. É jogo de Libertadores, tem que ter sempre isso em mente, respeitar muito o adversário, mas é inegável que o Fluminense tem um time mais qualificado, tem um investimento muito maior e, portanto, uma obrigação muito maior também de apresentar para o seu torcedor um desempenho convincente, algo que a gente viu pouquíssimas vezes
nesta temporada, e quando a gente viu, o Fluminense não conseguiu o resultado. Então tomara que seja diferente logo mais no Maracanã. E eu vou trazer a palavra aqui rapidinho do Lima, que falou ao Flu TV sobre a importância de conquistar esses 3 pontos diante do Cerro Porteño. A preparação muito boa, o professor Diniz aí com o Edu preparou o time muito bem, a gente trabalha muito intenso, agora é descansar, vamos buscar essa vitória amanhã, a gente conta com o apoio da nossa torcida, gritando bastante ali para a gente conquistar essa vitória e já consagrar a nossa classificação. E agora com vocês, aquela super análise do nosso Renan Reis, nosso laranja tricolor já consagrado aqui no pré-jogo do canal do Lessa, mapeando o adversário, trazendo os pontos fortes e fracos do time do Cerro Porteño, que enfrenta um Fluminense tentando buscar uma vitória inesperada no Maracanã. O que a gente tem que ficar atento, Renan? Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Cerro Porteño, o adversário do Fluminense, nessa rodada de Copa Libertadores da América. Vamos lá. Galera, o Cerro Porteño vem de jogos aí bem pegados. Nas últimas 3 partidas, o Cerro Porteño jogou 2 clássicos e disputou também um jogo pela Copa Libertadores da América. E eu trouxe aqui para vocês hoje os gols que o Cerro Porteño marcou nesses últimos 3 jogos e os gols que eles levaram. A gente vai dar uma analisada aqui, vamos ver o que aconteceu nessas últimas 3 partidas do nosso adversário de hoje. Vamos lá, galera, vamos começar aqui com um clássico paraguaio entre Libertad e Cerro Porteño. A gente vê aqui o Cerro no ataque. Podemos ver aqui ó, que o Cerro bota 4 jogadores em cima da linha de 4 do adversário. Passe por dentro, apoio frontal, passe de retorno e um chutaço do Iturbe. Lembra dele? O ex-gremista Iturbe. A bola acaba desviando ali no jogador do Libertad e mata o goleiro. Eu vi algumas pessoas cornetando o goleiro, falando que era uma bola defensável, mas eu não sei não, pessoal. Quero até saber aí a opinião de vocês. Botem nos comentários se vocês acham que era uma bola defensável ou não. Vamos lá, ó. Agora ataque do Libertad. Cruzamento para o lado oposto nas costas do lateral. Bola ajeitada ali para dentro da área. 1-1. O lateral foi completamente atropelado ali, coitado. E saiu o gol do Libertad. Tá aí, ó, mais um ataque da equipe do Cerro Porteño. Cobrança de escanteio da segunda bola. E quando a pelota sobra aqui com o Carriço, a defesa do Libertad vai sair. E presta atenção nesse cara aqui, ó. Ele vai avisar ali pro cidadão que tem um adversário nas costas dele, ó. Ele olha, aponta, só que não adianta muita coisa. O cruzamento vem. E Iturbe faz o segundo gol dele na partida, ó. 2-1 Cerro Porteño. E aqui sai o terceiro gol do Cerro. Ó. Bola longa, o Thurin amortece, o Iturbe ganha. E aqui o zagueirão deu mole, né? A gente vai voltar. Quando sai o passe, se ele desse uns passos aqui à frente, ele deixaria o adversário impedido. Não fez. Saiu o passe do Iturbe para o gol do Domingues. 3-1 Cerro Porteño. O Cerro Porteño ganha aí o clássico contra o Libertad. Aliás, não tem nem dúvida de quem foi o destaque da partida, né? O Iturbe fez 2 gols, deu uma assistência, então foi o grande destaque aí da vitória do Cerro Porteño. Pessoal, depois do jogo contra o Libertad, o Cerro Porteño foi até o Peru enfrentar o Alianza Lima pela Copa Libertadores da América. A gente vai dar uma olhada aqui nos gols da partida. Sai o cruzamento do Peralta e gol de quem? De novo ele, Iturbe. Durante a gravação aqui desse vídeo eu ainda não tenho acesso a escalação oficial, mas se por acaso o Iturbe estiver escalado, o Fluminense tem que tomar cuidado com esse rapaz, porque ele está ali, a gente está do outro lado, acho que por esse ângulo dá para a gente ver melhor. A bola bate no ombro e acaba entrando 1-0 o Cerro Porteño. E aqui sai o cruzamento e o Cerro Porteño leva gol do Pirata, do Barcos, é um velho conhecido da torcida aqui no Brasil. Jogada ali de bola aérea. Aliás, mais um gol de bola aérea, né? O Cerro Porteño já havia levado o gol contra o Libertad e mais uma vez leva o gol ali por cima. Não é só o Fluminense que vem sofrendo com a bola aérea, não. O jogo entre Alianza Lima e Cerro Porteño terminou 1-1. E por último, o Cerro Porteño enfrentou o Olímpia, mais um clássico paraguaio, no último domingo. E a gente vai dar uma olhada para ver o que aconteceu. Ó, a tentativa de lançamento, sai o corte. Contra-ataque para o Olímpia. Vem aí um bonito lançamento. E um bonito gol, né, do Olímpia agora, gente. Lucas Prato. Simplesmente Lucas Prato fazendo gol em pleno 2024. Parabéns ao Cerro Porteño.
Aí, ó, dá um toque por cima, 1-0. Só que o Cerro Porteño empatou. Tem um lançamento milimétrico para o Turín. Ó, percebam que antes de dominar, ele já olha aqui para a área para ver quem está chegando. Faz o cruzamento. E o Domingues marca o gol de empate. 1-1. Cerro Porteño e Olímpia. Tá aí mais uma vez, ó. O Turín olha para a área, faz o cruzamento e sai o gol. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco diferente que eu trouxe para vocês hoje e te mostrar como foi a caminhada do Cerro Porteño nessas últimas partidas. E a gente viu ali que eles tiveram 2 empates e 1 vitória, com um nível de enfrentamento legal. Enfrentaram o Aliança Lima, um jogo de Libertadores fora de casa, depois tiveram 2 clássicos nacionais. Então essa foi a caminhada aí do Cerro Porteño. E a gente viu que dos 3 gols que eles levaram, 2 foram de bola aérea. Então a gente sabe que o Fluminense não tem uma bola aérea forte, nem defensiva nem ofensiva, mas é uma coisa para a gente ficar ligado, porque deu para perceber que é uma deficiência aí da equipe paraguaia. Valeu, torcida tricolor, tamo junto, pra cima deles hoje e saudações tricolores. Valeu. Em relação à escalação do Cerro Porteño para esse jogo, o técnico Manolo Jiménez tem um desfalque importante, que é o Fabrício Peralta. O jogador está suspenso, com isso a tendência é de que o Jorge Morel seja titular diante do Fluminense. Então o time deve ir a campo com o Jean, o brasileiro Jean, Benítez, Baez e Eduardo Brock, outro brasileiro, com o Arzamendi na lateral esquerda, Iturbe, Morel, Pires da Mota e Carrizo, com Domingues e Diego Turín no ataque, um time praticamente o mesmo time que empatou com o Fluminense lá no Paraguai. Vamos à arbitragem, que ficará a cargo de mais um argentino. E vamos de trio argentino. Árbitro será o Darío Herrera, auxiliado pelo Christian Navarro e também pelo Maximiliano Del Yeso. O VAR será o Silvio Truco, também da Argentina. Ano passado, o Darío Herrera apitou Fluminense 2, Internacional 2, primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Um jogo que ficou marcado por algumas polêmicas, principalmente a expulsão do Samuel Xavier, que condicionou todo o restante daquela partida. Foi uma arbitragem muito ruim, a gente se irritou demais naquele jogo, acho que muita gente vai lembrar, inverteu algumas faltas, né? Enfim, algumas atitudes que irritaram os jogadores, os torcedores. Foi uma péssima arbitragem do Darío Herrera no Maracanã. Então, por aí não dá para esperar muita coisa. Ele, inclusive, recentemente esteve envolvido em diversas polêmicas no Campeonato Argentino. Alguns jogadores falaram publicamente sobre algumas falas do Darío Herrera em campo, meio que provocando os jogadores, falando, por exemplo, pede aí agora que você está perdendo, você não pode falar nada, você tem 2 jogos na primeira divisão, tipo assim, menosprezando os jogadores. Isso acabou vindo a público lá na Argentina, os jogadores foram reclamar publicamente disso. Esse ano teve também um episódio num clássico recente entre Boca e River Plate, que ele aplicou simplesmente 9 cartões amarelos e 6 vermelhos. Então é um árbitro de 39 anos, já com uma carreira longa aí na Conmebol, mas é outro que a gente tem que ficar de olho bem aberto para esse jogo. Infelizmente não dá para esperar muita coisa do Darío Herrera no Maracanã. Pelo menos nos 3 jogos que ele apitou do Fluminense foram 2 vitórias e um empate, esse empate contra o Internacional. Pessoal, o jogo terá transmissão, né? Lembrando, a bola vai rolar às 7 da noite, terá a transmissão da ESPN e do Star Plus, mas eu tenho certeza que você irá acompanhar a nossa super transmissão Jornada KTO 1902 em cadeia com o canal do Lessa Raiz Tricolor e também canal 20, equipe completa direto do Maracanã. Nosso Cauã Tinoco com as reportagens do lado de fora do estádio, Thalisson Martins também do lado de fora acompanhando a chegada da torcida, Gabriel Amaral, Fio, todos nós logo mais esperando vocês para mais uma grande transmissão. Pode assistir o jogo, mas deixe o áudio conectado com a gente, é aquela transmissão voltada para você, torcedor tricolor. Nos vemos mais tarde, um abraço, tomara que com uma grande vitória do Flu no Maraca.